na Rua Entrevista conversa hoje com uma das mais premiadas pesquisadoras brasileiras, Vanderlan Bolzani. Vanderlan, eu gostaria que você contasse para a gente rapidamente do seu prêmio mais recente, que, se eu não me engano, é o prêmio Otto Gottlieb. Ganhar a medalha Otto Gottlieb não deixa de ser, para mim, uma grande alegria e honra, porque Otto Gottlieb foi meu orientador. Ele foi um grande cientista na área de química de produtos naturais, o único cientista brasileiro oficialmente indicado para prêmio Nobel por outro Nobel americano, professor Hoffman. A alegria maior ainda é que esse prêmio é uma votação entre os sócios da Divisão de Produtos Naturais da Sociedade Brasileira de Química. E eu divido este prêmio porque deu empate na votação com a minha co-orientadora, Maria Fátima das Graças Fernandes da Silva, da UFSCar. Você recebeu no dia 7 de novembro. 7 de novembro, em Vitória, durante o Congresso Internacional de Química de Produtos Naturais. Nós estamos aqui nessa entrevista, eu tenho mais duas companheiras de bancada. Bom, eu sou Marilúcia Moura, sou jornalista, sou responsável, ou fui responsável por Ciência na Rua, e aqui ao meu lado está Nara Lacerda, estudante, 13, quase 14 anos, e Luísa Moura, 15 anos, também estudante. Elas vão dividir comigo a entrevista com você, Vanderlan. E a primeira pergunta é de Nara Lacerda. O Brasil tem uma grande biodiversidade, é uma das maiores do mundo, né, no quesito de plantas. Como ele aproveita isso, né, na química de produtos naturais? Uma excelente pergunta. Eu acho que, inclusive, bem colocada no momento atual, quando nós percebemos que o mundo, né, descobre na natureza produtos de alto valor agregado, e nós, que detemos essa biodiversidade enorme, não temos nenhum grande produto de valor agregado que foi extraído da nossa biodiversidade. Eu acho que tem uma série de fatores históricos, eu levaria muito tempo explicando isso. Mas eu acho que essa nova geração, eu sou de uma geração antiga, mas eu acredito muito na geração jovem, principalmente em vocês. Acho que essa nova geração tem uma mentalidade que poderá mudar o nosso país. Nosso país tem muitos entraves burocráticos. Pesquisar biodiversidade não é uma coisa simples. Inclusive, tem uma frase que eu acho que expressa muito bem. É como se você tivesse que beijar muitos sapos para encontrar um príncipe. Então, nessa história, muitas pessoas desistem e não basta apenas você fazer a pesquisa, que é o que nós fazemos nas nossas universidades e institutos. Você precisa que tenha um setor apto a investir em inovação. E esse investimento em inovação, ele vem do setor industrial, que é quem vai fazer inovação, quem vai fazer produtos. E nós sabemos que a escolha deste país recentemente é uma escolha monetarista que só privilegia banco. Então o banco não ele vai financiar um produto, mas o produto passa por um trabalho longo de pesquisa e depois de desenvolvimento. Nós temos um potencial enorme para esse desenvolvimento, mas até agora nós não descobrimos muitas coisas. Algumas coisas estão sendo desenvolvidas, sim, mas não do tamanho que nós achamos que mereça, levando em conta o que você falou, a biodiversidade. Nós não dissemos aqui que a sua área, Vanderlan, é exatamente química de produtos naturais. E uma coisa que a gente tinha visto quando ele entrevistou uns 4 anos atrás, 3 a 4 anos atrás, é que você tinha sido presidente da Sociedade Brasileira de Química e estava naquela época como vice-diretora da Agência de Inovação da Unesp. E lá você coordenava um grupo de pesquisadores que tinham investigado cerca de 170 extratos de plantas e isolaram 640 substâncias, alguma com potencial interesse farmacológico. Isso foi mais ou menos em 2014. Eu acho que Nara tem alguma pergunta ainda ligada à planta
que talvez você possa encaixar essa questão de como é que está essa pesquisa farmacológica junto com a questão que ela tem para você. Qual é a relação entre a química de produtos naturais e os conhecimentos das plantas que tinham os povos tradicionais? Olha, pode ter muita relação, sim, porque o conhecimento tradicional está provado ser extremamente importante quando você tem como meta descobrir produtos, principalmente produtos farmacêuticos. Então nós verificamos que em todas as civilizações que tiveram muita tradição, como na China, que tem a tradicional medicina chinesa, na Índia, na África, eles avançaram muito. Nós temos uma tradição muito grande, mas o que acontece? A tradição pode ter sido perdida. E aqui no Brasil se confunde muito conhecimento popular com conhecimento tradicional. Como vocês estão numa fase de escola importantíssimo, é muito bom que entendam. O conhecimento tradicional é aquilo que foi herdado de geração a geração e que vai se consolidando com o próprio conhecimento que vai surgindo sobre o popular. Então o que acontece é que nós às vezes tratamos de uma planta, no norte ela serve para curar unha encravada, lá no nordeste é para dor de cabeça. Então isso não é um conhecimento tradicional. O que a ciência é importante? Porque a ciência vai provar o conhecimento. Então, ao estudar química, que é extremamente importante, você vai descobrir a estrutura da molécula ou da substância responsável por uma determinada propriedade farmacológica. Agora, é mais importante falar alguma coisa além para vocês. A natureza, a biodiversidade, sejam plantas, animais, micro-organismos, animais marinhos, não produz ou não produziu nada para o homem. O que elas produzem são substâncias para sua própria existência, para a sua regulação, para a sua adaptação e para a defesa. Por isso que as plantas têm milhares de substâncias, principalmente com relação à questão de defesa. Elas estão estáticas e elas precisam de defesas químicas para que elas possam sobreviver em determinados ambientes. Logicamente que esse conhecimento, não é, essa ecologia que existe de perfeita harmonia na biodiversidade é que faz com que nós possamos identificar nessas substâncias produtos que sejam úteis para nós. E foi assim durante toda a espécie da vida humana. Acho que os humanos, ao encontrar na natureza e usar a natureza, eles foram fazendo uma seleção natural daquilo que era veneno, das plantas que são extremamente tóxicas, separar as substâncias que são comestíveis. Assim evoluiu a agricultura. As plantas que servem para embelezamento, porque os índios se embelezavam e se embelezam com essas substâncias de uma maneira fantástica. Tem histórias fascinantes disso aqui no Brasil. Vanderlei, em 2011, você ganhou o Distinguished Woman in Science. Em 2011 era o Ano Internacional da Química, um ano que prestou homenagem às mulheres na ciência e comemorou o centenário do Nobel concedido a Marie Curie em Química. Eu acho que Luísa Moura tem uma pergunta, porque ela é apaixonada por Marie Curie. Ela vai querer saber alguma coisa sobre isso. Bom, eu queria saber de você qual é a importância e como ainda reverberam as descobertas da Marie Curie hoje em dia. Como eles ainda influenciam as coisas que estão sendo descobertas? Quais são as importâncias dessa descoberta ainda hoje em dia? Então, eu acho que a Marie Curie, na época em que ela viveu, 1864, acho que ela nasceu, de uma família de classe média. O pai dela era professor de física, mas não era muito. E ela era uma menina
muito destemida, muito organizada, muito estudiosa. Então, isso eu acho que é extremamente importante, o modelo de Marie Curie. Ela sempre foi obstinada pelo que ela queria. Tanto é que quando ela saiu, ela foi estudar, e aí ela foi trabalhar como babá ou como copeira, para, junto com a irmã, guardar dinheiro para ir estudar na França. Porque lá ela sabia que lá ela tinha uma carreira muito mais brilhante, muito mais promissora. E ela foi a primeira mulher a se formar, a ter um doutorado na Universidade de Sorbonne. Além do mais, as pesquisas dela foram pesquisas extremamente importantes, porque ela trabalhou com uns minerais para isolar o rádio e polônio, que são 2 elementos químicos, que foram extremamente importantes no mundo da química, não é minha área, porque o que resultou nesse avanço da ciência, tudo que tem hoje na medicina de mais avançado, que trata de radiologia, que trata de radioisótopos, tem a ver com as pesquisas feitas pela Marie Curie naquela época. Ela não estava sozinha, ela trabalhou muito com o marido dela. E aí Pierre, que se davam muito bem. E aí vem um outro componente que eu acho que é fundamental às meninas, ou aos meninos. O ambiente familiar é muito importante para você se sentir segura e fazer o que você gosta. Isso é extremamente importante. E a história da Marie Curie prova isso. Tanto é que a filha dela, uma delas, ganhou o prêmio Nobel também. A Marie Curie, ela ganhou, o primeiro prêmio Nobel dela foi na área da física. Ela ganhou dois prêmios. Aí depois, em química. Então ela ganhou 2 prêmios de ciência. Numa época em não se imaginavam as mulheres, não é, despontando na ciência. Então essa característica dela é extremamente importante, porque houveram outras mulheres fascinantes e que criaram muitas coisas boas, mas que foram absorvidas por homens e que elas não apareceram. Eu queria saber também, justamente sobre essa questão das mulheres, qual é a inserção das mulheres no mundo da química, principalmente mulheres jovens? Qual é a inserção delas? Quanto de presença elas têm? Quando você fala das mulheres, e principalmente das meninas, que eu gosto de vê-las aqui fazendo perguntas para uma cientista, porque são poucas as mulheres na ciência. E não é uma questão. Olha, o último levantamento feito pela Elsevier, um relatório fantástico, o Brasil tem um índice muito interessante com relação a outras nações. Brasil, Portugal, né? Peru. Porque tem, até que nós ainda não estamos com um índice, um percentual tão inferior quanto as outras nações. Em 2016, 2015 e 2016, eu faço parte de um comitê lá na L'Oréal e começou uma discussão da L'Oréal, presidente com a Unesco, de fazer uma campanha mundial para estimular as meninas e as mulheres a fazerem ciência. Eu acho que é um mundo fascinante para as mulheres fazer ciência. E eu acho que tem tudo a ver com a nossa característica feminina. Curiosidade, observação, né? Responsabilidade. Então, tudo isso é muito importante para que você seja um bom cientista. Observar, principalmente. Ciência é observação. Aproveitando, exatamente uma das curiosidades das meninas era como é que é o dia a dia de um cientista, ou de uma cientista. Isso precisa ser desmistificado também. Como se cientistas fosse esse bando de gente maluco, dentro de um laboratório, né, que não se comunica com as pessoas. Não, eu acho que um cientista é uma pessoa, um cidadão quanto outro qualquer, que tem uma profissão. Logicamente que a profissão exige mais, mas eu acho que qualquer profissão que você quer fazer e quer ser responsável e quer ser um bom profissional, você tem que gostar e tem que fazer com muita responsabilidade. Então não é só uma questão de ser cientista.
Logicamente que o cientista tem que ser uma pessoa extremamente dedicada, porque você tem que estar o tempo todo estudando. Então, para mim, isso é a coisa mais fascinante da carreira. É você estar em constante desafio com você mesmo. Porque quando os desafios vêm de outras pessoas, às vezes, deixa passar, mas o desafio é seu. Então, nesse ponto, eu acho que é fascinante e, logicamente, não é fácil, mas não é só para ser cientista, é por ser mulher. Numa sociedade ainda extremamente machista, nós temos uma série de coisas que nós temos que ter jornada dupla, jornada tripla. Então, nós temos que ser muito organizados para que possamos exercer na nossa plenitude a capacidade de ser mulher, de ser mãe, de ser filha, de ser irmã, de ser amiga e de ser uma profissional competente. Eu acho que isso é a coisa mais fascinante e por isso que eu estou aqui e com vocês, que a Nara e a Luísa, que são meninas, que vocês estimulem muitas meninas a serem cientistas amanhã. Porque ciência é extremamente importante para qualquer país e para o futuro deste planeta. Olha pra cima, olha pra baixo, olha pro céu, quem tá no ar?